Ocupo a tribuna na sessão de hoje para fazer um registro sobre a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff à revista Veja desta semana. Uma conversa de 2 horas que resultou em um texto de 10 páginas, no qual a presidente demonstrou não apenas tranquilidade, mas confiança e respostas objetivas para todas as perguntas em todos os temas tratados. Me contrapondo a comentários que circularam na mídia, sou da opinião de que o bom momento vivido pelo nosso país é a causa principal de um roteiro marcado pela normalidade da entrevista. Graças a Deus, não havia nada bombástico para pôr no título, mas é interessante ressaltar que importantes temas foram tratados e bem respondidos. Sobre a carga tributária, por exemplo, assunto considerado espinhoso por estar na pauta da economia nacional há anos sem uma solução satisfatória, Dilma Rousseff destacou que há concordância com os principais representantes do empresariado nacional de que é preciso reduzir os impostos cobrados no país, exportando e ganhando mercados. Destacou também a necessidade do aumento de investimentos no país, tanto investimentos privados quanto estatais, para enfrentar paralisias em nosso desenvolvimento. Entendemos com satisfação que o governo sinaliza que este ano de 2012 contará com estímulos para que nossa economia possa contabilizar metas importantes, entre elas a de reduzir as despesas de custeio e abrir espaço para o aumento do investimento privado por meio de novas reduções na taxa de juros. Medidas para reativar a economia estão em pauta e prova disso é o anúncio feito na noite de ontem da prorrogação por mais 3 meses da redução de impostos que irá beneficiar setores da indústria e ajudar a garantir empregos. Além da prorrogação da redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, por mais 3 meses, para os chamados produtos da linha branca, como o fogão, a geladeira, a máquina de lavar e a máquina de secar, o governo anunciou que móveis e laminados tiveram a alíquota de IPI zerada até junho. Já o IPI de luminárias e lustres foi reduzido de 15% para 5%. E a alíquota que é cobrada do papel de parede caiu de 20% para 10%. São medidas de defesa da produção nacional que beneficiam setores que sofrem com a concorrência de produtos importados. Esses produtos da chamada linha branca, por exemplo, tiveram importantes reduções na alíquota. Para os fogões, a alíquota, que era de 4%, foi zerada. Para as geladeiras, o percentual foi reduzido de 15% para 5%. E para as máquinas de lavar, de 20% para 10%. A alíquota sobre tanquinhos também foi zerada, era de 10%. Essas medidas, ao lado da defesa comercial, se somam àquelas já tomadas pelo governo para permitir maior fôlego ao desenvolvimento, como a desoneração da folha de pagamento de alguns setores produtivos, entre eles calçados, confecções, móveis e softwares, e devem ser ampliadas. A expectativa é que o investimento privado possa ser potencializado por mais investimentos públicos, principalmente em estradas, aeroportos, portos e projetos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Analistas trabalham com a estimativa de que os investimentos públicos tenham um forte aumento em 2012. Esse é um caminho virtuoso. Em 2011, o governo investiu aproximadamente 48,4 bilhões em obras contratadas. Desse valor, já foram executadas e pagas pelo menos 16,7 bilhões de obras. O orçamento da União para 2012 trabalhava com um cenário de 80,3 bilhões em investimentos para este ano.
E as medidas provisórias já elevaram esse valor para pelo menos 81,2 bilhões. Para nós, é positivo saber que o governo garante que fará o que precisar ser feito para elevar a produtividade da economia brasileira e sua competitividade externa. Nesse sentido, senhores senadores, é importante destacar que a presidenta Dilma não tenha colocado na entrevista, em nenhum momento, que os problemas nacionais apenas na conta da crise externa que atinge vários países da zona do euro. A presidenta Dilma afirmou que seria uma simplificação grosseira supor que o governo brasileiro considere as pressões externas a única causa dos nossos problemas. Que seja bem entendido, ela não considera a única causa. No entanto, ressaltou que não há como ignorar que existem fortes fatores externos agindo sobre a economia brasileira e que é importante proteger o país. Ela se referia ao excesso de liquidez criado pelos países mais ricos como saída para o momento de crise. Ou seja, investidores contratam empréstimos a juros extremamente baixos nos países europeus e trazem os recursos para o Brasil para aproveitar a diferença entre as taxas de juros praticadas lá fora e as taxas daqui. A presidente Dilma foi clara ao afirmar que o país não defende o protecionismo, mas defende seus empregos e suas empresas. O país está aberto a investimentos estrangeiros produtivos e o que está em vigor hoje são medidas defensivas momentâneas, que serão revogadas quando o cenário externo apresentar melhoras. A presidente Dilma também deixou claro que não é possível ajustar a máquina administrativa federal de uma só vez e que, durante o período que ocupar a presidência da República, irá trabalhar pela transparência, pelo incentivo à identificação e pelo reconhecimento e adoção das melhores práticas de gestão. Esse será o seu legado, ela disse. O compromisso com a eficiência, a meritocracia e o profissionalismo. Nesse ponto, a presidenta Dilma esclareceu que teve uma repercussão equivocada na mídia nacional a respeito da sua recente visita à Alemanha. Em lugar de dar lições àquele país, como foi dito por aqui, a presidenta deixou claro que o Brasil tem hoje condições de prescindir do dinheiro caro oferecido por países mais ricos a título de empréstimo. O que realmente foi colocado é que o país não quer pagar juro de 13%, não tem a necessidade de pagar as taxas de permanência desses empréstimos, taxas essas que são cobradas mesmo que o dinheiro não seja usado, mas apenas para que o dinheiro esteja disponível a qualquer momento. O Brasil, destacou a presidenta Dilma, não quer mais ser visto como destino certo para o capital especulativo, como no passado, ou apenas como mercado consumidor dos produtos que os países mais desenvolvidos exportam. Há possibilidade de transformações mundiais positivas no horizonte próximo. A presidenta citou, por exemplo, a China, que poderá brevemente importar mais do que commodities e passar a comprar bens de consumo, como geladeiras, fogões, fornos de micro-ondas. Essa decisão poderá ser tomada por causa de um esgotamento do modelo atual de privilegiar a exportação. Ou seja, a avaliação é que a China passará a ter mais foco no seu mercado consumidor interno, beneficiando as exportações de manufaturados do Brasil. Além dos temas econômicos, a presidenta tratou também, sem reservas, de questões políticas. Questionada sobre a tensão que pairou no Congresso em relação à base aliada nas últimas semanas, a presidente procurou mostrar que não há crise no Congresso e que derrotas pontuais sofridas pelo governo são absolutamente normais numa democracia com o presidencialismo de coalizão, como é a nossa democracia brasileira. Então, ela procura mostrar que é inteiramente normal que haja momentos em que o governo perca uma ou outra votação, como aconteceu no caso do presidente Lula, quando a gente perdeu aqui a votação da CPMF, que foi um grande prejuízo para o governo e para o Brasil. E a presidenta Dilma vem demonstrando
pelas suas atitudes e pelas suas entrevistas, e isso tem sido demonstrado nas pesquisas de opinião pública, que ela cada vez mais tem o domínio da máquina administrativa e que está conduzindo o país com total firmeza no sentido de manter o crescimento, manter os investimentos, manter as ações no sentido de promover a inclusão social e tirar mais e mais brasileiros que estão na linha de pobreza, e fazendo tudo isso com um olhar muito sereno para o Brasil e para o mundo. E fundamentalmente, identificando qual é o lugar que o Brasil tem que ocupar no mundo. Nesse sentido, eu quero, senhor presidente, cumprimentar o conteúdo dessa entrevista da presidenta Dilma, que não teve uma manchete bombástica, exatamente porque nós estamos num momento de absoluta normalidade no nosso país, e gostaria que esse pronunciamento fosse transcrito na íntegra pela taquigrafia do Senado. Muito obrigado.